Ele era um herói de guerra, um explorador mundialmente famoso, um oficial britânico com uma mente afiada, um queixo marcante e olhos que sempre olhavam um pouco além do horizonte, como se visse algo que escapava ao resto de nós. Alguns o chamavam de louco, outros de corajoso. Mas para aqueles que acompanhavam cada uma de suas expedições, ele era uma lenda. Coronel Percy Harrison Fawcett, o verdadeiro Indiana Jones. E em 1925, ele desapareceu. Não apenas no denso inferno verde da Amazônia, mas no mito, nos sussurros das tribos, nas páginas dos diários de exploradores, em um lugar tão perigoso, tão inimaginavelmente vasto, que civilizações inteiras poderiam surgir e cair sem que ninguém jamais soubesse. Mas antes que seu nome fosse associado a histórias de fantasmas e teorias da conspiração, Fawcett era algo muito real, um soldado que se tornou aventureiro. E sua obsessão não era ouro, poder ou fama. Era algo muito mais antigo, muito mais sedutor. A ideia de que, no fundo da floresta amazônica, além dos rios, onças e lanças, jaziam as ruínas de uma cidade perdida. Um lugar que ele chamava simplesmente de Z, uma cidade de pedra, de matemática, de astronomia, construída não por selvagens, mas por uma civilização que rivalizava com a Grécia Antiga. Fawcett não estava apenas perseguindo uma fantasia, ele acreditava estar perseguindo uma história escondida sob as trepadeiras. Mas essa crença lhe custaria tudo. Fawcett nasceu em 1867 em Devon, Inglaterra, e cresceu cercado por histórias sobre o desconhecido. Seu pai era membro da Royal Geographical Society. Seu irmão mais velho era um teosofista que acreditava em Atlântida e conhecimentos antigos. Percy ingressou no exército, serviu no Ceilão, mas eventualmente a selva o chamou. A partir de 1906, Fawcett mapeou a fronteira entre Brasil e Bolívia. Ele cartografou rios que nenhum europeu jamais vira. Encontrou tribos intocadas pela civilização, algumas hostis, outras pacíficas, todas misteriosas. E quanto mais via, mais se convencia. A Amazônia escondia algo. Ele coletou relatos, lendas tribais, mapas antigos, até mesmo inscrições estranhas gravadas em pedras da selva. Tudo apontava para a mesma coisa: ruínas de uma cidade perdida no tempo. Nas 2 décadas seguintes, Fawcett tornou-se o homem mais procurado para expedições na Amazônia. Ele era metódico, resiliente e chocantemente aberto. Enquanto outros europeus descartavam os indígenas como selvagens, Fawcett os respeitava, aprendia com eles e confiava neles. Ele acreditava que a selva guardava respostas, não apenas para a geografia, mas para a própria história da humanidade. Mas, com o passar dos anos, algo mudou. Suas explorações tornaram-se mais do que meras missões, tornaram-se visões. Em 1920, Fawcett encontrou um documento em um arquivo brasileiro, o manuscrito 512, escrito no século XVIII por um explorador português. Ele descrevia uma cidade de pedra na selva com arcos, estátuas e uma inscrição que ninguém conseguia traduzir. Era a prova que Fawcett esperava, a última peça do quebra-cabeça. Ele chamou a cidade de Z e ficou obcecado por ela. Por 5 anos ele planejou, arrecadou fundos e escreveu cartas para jornais. Ele queria fazer uma última viagem à Amazônia. Desta vez, não para mapear uma fronteira, mas para descobrir a própria Z, o berço perdido da civilização. Mas desta vez, ele queria companhia. Seu filho de 21 anos, Jack, pediu para ir, e o melhor amigo de Jack, Rayleigh Rimmel, juntou-se a eles. Fawcett acreditava que os homens mais jovens ajudariam a ganhar o respeito das tribos e a continuar a missão caso algo lhe acontecesse. Em 20 de abril de 1925, os 3 desapareceram na selva. Foram vistos pela última vez perto do rio Xingu, acenando para um guia brasileiro. Depois, nada. Sem cartas, sem relatos, sem pistas. Apenas silêncio. O mundo enlouqueceu. Jornais de Nova York a Londres traziam manchetes. Explorador desaparece no Inferno Verde. Indiana Jones encontra seu mestre. Dezenas de missões de resgate foram lançadas. Centenas de pessoas se lançaram na selva. Algumas nunca retornaram. Jornalistas, aventureiros, impostores, todos tentavam encontrar Fawcett, ou pelo menos seus ossos.
Um grupo de busca afirmou ter ouvido de uma tribo local que Fawcett fora morto. Outro disse ter encontrado sua bússola, ou seu acampamento, ou uma mensagem gravada em uma árvore. A cada poucos anos, uma nova teoria surgia. Ele estava morto, estava vivo, tinha encontrado a cidade e ficado por lá, fora assassinado, tinha ficado louco. Em 1951, um homem afirmou ter encontrado um ancião tribal que disse terem matado Fawcett, por confundi-lo com uma ameaça. Outra história dizia que ele se tornara um deus para uma tribo remota. Um relato de 2005 sugeriu que ele fora executado por um grupo hostil após se recusar a lhes dar presentes. Mas restos mortais nunca foram encontrados, nenhuma prova definitiva, apenas o mistério denso e impenetrável da Amazônia. Entanto, a história não termina aqui. Porque aquilo em que Fawcett acreditava, a ideia de uma cidade antiga altamente desenvolvida enterrada na selva, acabou se revelando possivelmente correta. Por décadas, arqueólogos zombaram dele. A opinião predominante era de que o solo na Amazônia era pobre demais em nutrientes para sustentar grandes civilizações. No máximo, havia tribos pequenas e dispersas, nada avançado, nada duradouro. Mas então vieram as imagens de satélite, o LIDAR e as escavações arqueológicas com a tecnologia do século XXI. E de repente, estava lá. Estradas, estruturas geométricas, montes, canais, redes urbanas inteiras sob as árvores. Pesquisadores começaram a encontrar sinais de vastas sociedades pré-colombianas, o tipo de sociedades que poderiam possuir astronomia, matemática e planejamento urbano, o tipo que soava muito como Z. Em 2018, um estudo revelou mais de 60 assentamentos antigos anteriormente desconhecidos na bacia amazônica boliviana, completos com centros cerimoniais e infraestrutura complexa. Eles estavam escondidos bem diante dos nossos olhos, sob a copa das árvores. Fawcett, ao que parece, não perseguia uma fantasia. Ele apenas estava 80 anos adiantado. Mas por que ele desapareceu? É aqui que a história fica mais sombria. Alguns acreditam que ele foi traído, que seu acampamento foi emboscado por uma tribo que o considerou um intruso. Fawcett, afinal, recusava-se a viajar com guardas armados. Ele acreditava que a diplomacia era o único caminho. Outros pensam que a selva simplesmente venceu. Malária, inanição, veneno. Existem 1000 maneiras de morrer na Amazônia, e poucas deixam rastros. Uma teoria mais inquietante diz que Fawcett encontrou o que procurava, que ele tropeçou em um segredo, algo antigo, poderoso, protegido, e que decidiu ficar, que o explorador se tornou parte do mistério. Em uma de suas últimas cartas para casa, Fawcett escreveu: "Vocês não precisam temer o fracasso." Isso não era bravata, parecia certeza, como a de um homem que já tinha visto o que estava à frente. Hoje, o nome de Fawcett vive em livros, filmes e até em mitos de Hollywood. Ele inspirou personagens como Indiana Jones. Mas a verdade é muito mais fascinante que a ficção. Ele foi um homem que desafiou o império, ignorou convenções e partiu de boa vontade para um lugar onde poucos ousavam entrar. Não por fama, não por ouro, mas pela possibilidade de que tivéssemos deixado algo passar. De que as selvas da América do Sul guardassem segredos que ainda não estavam em nossos livros de história. O último avistamento confirmado de Percy Fawcett foi em 29 de maio de 1925, quando ele e seu grupo cruzaram um pequeno afluente nas profundezas do Mato Grosso. A partir desse momento, nenhum europeu ouviu mais. Em algum lugar lá fora, talvez sobre um emaranhado de raízes ou na memória de uma tribo que guarda suas histórias para si, reside a resposta. Ele encontrou Zé? Viveu o suficiente para vê-la surgir da névoa? Morreu poucos dias após entrar na floresta, com os ossos devorados pelo verde? Ou desapareceu voluntariamente? Ele disse uma vez: "A floresta nestas solidões é sempre misteriosa. Um homem na floresta deve ter fé." Esse era Percy Fawcett, um homem de fé, não religiosa, mas histórica. Um homem que olhava para as lacunas em nosso conhecimento e se recusava a aceitar que estivessem vazias. Ele acreditava que a Amazônia tinha uma história para contar, que sob as trepadeiras, o solo e o silêncio, existia uma civilização que outrora se erguera alto, e que ela ainda sussurra por entre as árvores. E talvez, apenas talvez, ele esteja exatamente lá agora, ouvindo. Dizem que a selva nunca revela seus segredos.
mas às vezes ela dá as boas-vindas àqueles que os buscam sinceramente, que chegam sem intenção de conquista, que vêm para ouvir. Talvez seja por isso que Fawcett desapareceu. Não porque falhou, mas porque, de uma forma estranha, teve sucesso. E nesse sucesso, tornou-se parte do maior mistério que a Amazônia já conheceu. Não apenas um homem em busca de Z, mas um homem que se tornou Z. Um símbolo, uma lenda, uma pergunta que ainda nos fazemos quase um século depois. Em algum lugar nas sombras da floresta tropical, atrás da cortina verde, Percy Fawcett talvez ainda caminhe, ainda procure, ainda espere que compreendamos o que ele sempre soube. Que o mundo não está totalmente mapeado, que a história não está totalmente contada, e que às vezes é preciso estar disposto a desaparecer na verdade para encontrá-la. Se esta história mudou a maneira como você vê os segredos escondidos na selva, por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like. Trazemos à luz a história que tentaram enterrar. Ajude-nos a plantar as sementes para o futuro. O próximo tesouro se abrirá em breve.